Bom dia, eu sou Mauro Lopes, este é o programa Paz e Bem. 25 de janeiro de 2019, feriado na maior cidade do país, São Paulo. A cidade leva o nome do seu patrono e, portanto, o feriado no dia do seu patrono, mais exatamente no dia da conversão de São Paulo. A cidade de outro Paulo, a cidade de Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Paulo Evaristo Arnes, que é um símbolo de resistência e esperança, símbolo da luta contra a ditadura, contra as torturas. Dom Paulo ficará no nosso coração para sempre. E a presença de Dom Paulo cresce agora. Cresce agora. Dom Paulo morto, aos 95 anos de idade, está mais vivo do que nunca, ou deve estar mais vivo do que nunca em nossos corações, em nossas vidas, porque ele nos interroga, ele nos questiona, que é onde devemos estar agora, nesse instante? Onde devemos estar nesse momento em que o país volta a respirar o ambiente dos tempos de chumbo? Qual deve ser a espiritualidade nos tempos de chumbo? O que quer dizer uma espiritualidade em tempos de chumbo? Sim, porque eles estão de volta. Hoje está difícil um sorrisinho, hoje está difícil uma alegria num momento tão delicado, num momento tão pesaroso para o Brasil. Nós vivemos ontem, na quinta-feira, a partir da tarde, o impacto violento da notícia do exílio do Jean Willis, que está deixando seu mandato de deputado federal e está escondido em algum lugar que nem se sabe onde é, em que país ele está, nem isso ele revela. Tamanho medo que os tempos de chumbo impõem sobre aqueles que levantam a voz, sobre aqueles que ousam lutar. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Quem vai falar é Jean Willis. Eu queria, então, ler trechos da entrevista dele para o jornal Folha de São Paulo, no qual ele informou, comunicou ao país do seu exílio. Vamos lá? Vamos ouvir João Willis. Vamos ouvir João Willis. Eu já vinha pensando em abrir mão da vida pública desde que passei a viver sob escolta, quando aconteceu a execução de Marielle. Antes disso, havia ameaças de morte contra mim, e curiosamente não havia contra ela. Nunca achei que as ameaças de morte contra mim pudessem acontecer de fato. Então, nunca solicitei escolta. Mas quando rolou a execução da Marielle, tive noção da gravidade. Além dessas ameaças de morte, que vêm desses grupos de sicários, de assassinos de aluguel ligados a milícias, havia uma outra possibilidade: o atentado praticado por pessoas fanáticas religiosas que acreditavam na difamação sistemática que foi feita contra mim. Mais adiante. Além dos xingamentos, tinha gente que me empurrava, mesmo com a presença de seguranças ao meu lado. E a coisa foi se agravando por causa da campanha baseada em fake news. Eu não era candidato a presidente da República, mas a principal fake news me envolvia, o kit gay. Foi uma fake news produzida em 2011 e atribuída a mim. Esse relato dele, de um dia prosaico, ou de um dia fantástico, maravilhoso, de uma noite que tinha tudo para ser fantástica e maravilhosa, me impactou demais. No dia em que ocorreu o eclipse lunar, 27 de julho, aquele em que a lua ficou vermelha, eu não podia descer, porque eu estava ameaçado. Só podia descer com a escolta, e a escolta não estava lá. Uma coisa simples, um fenômeno no céu que eu não podia ver. Nesse dia, tive uma crise de choro e falei: eu vou largar tudo.
Não posso estar no meu país e não poder descer para ver um eclipse lunar sem ser insultada por pessoas que acham que sou pedófilo, que quero homossexualizar crianças. A violência contra mim foi banalizada de tal maneira que Marília Castro Neves, desembargadora do Rio de Janeiro, sugeriu minha execução num grupo de magistrados no Facebook. Ela disse que era a favor de uma execução profilática, mas que eu não valeria a bala que me mataria e o pano que limparia a lambança. Na sequência, um dos magistrados falou que eu gostaria de ser executado de costas. E ela respondeu, não, porque a bala é fina. Veja a violência com a homofobia dita por uma desembargadora do Rio de Janeiro. Como é que posso imaginar que vou estar seguro neste estado que eu represento, pelo qual me elegi? Sobre a jornada dele no Congresso Nacional. Não me arrependo de nada, acho que dei uma bela contribuição, que pode não ser reconhecida agora por causa das fake news, dos ataques e das mentiras, mas o espelho retrovisor pode mostrar de maneira clara como eu estive do lado certo o tempo inteiro. A conquista do casamento civil igualitário foi uma conquista que dependeu muito da minha luta. Tenho muito orgulho do que fiz. Durante esses 8 anos, enfrentei tudo isso com muita dignidade. Mas sou humano e cheguei ao meu limite. E me apavora saber que o filho do presidente contratou no seu gabinete a esposa e a mãe do sicário. Aqui ele se refere ao ex-capitão do BOP, Adriano Magalhães, suspeito de chefiar a milícia, o escritório do crime, que é investigada no caso Marielle. Mais do que isso, né? Ele é suspeito de ser o assassino de Marielle. O presidente que sempre me difamou, volta João Willis a falar, que sempre me insultou de maneira aberta, que sempre utilizou de homofobia contra mim. Esse ambiente não é seguro para mim. João Willis, ao comunicar seu exílio ao país. Ele exílio, o primeiro exilado político do país. Esse é o tempo que estamos vivendo. Qual foi a reação de Jair Bolsonaro à notícia do exílio de João Willis? Um tweet. Grande dia. A comemoração, a celebração. É disto. O clã Bolsonaro e essa gente que o cerca celebram o sofrimento dos outros. Alegria pelo sofrimento dos outros. São eles. Jair Bolsonaro celebrou publicamente diversas vezes, a memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores da história do país. Ustra está morto e Jair Bolsonaro é o presidente do Brasil. Nós ficamos sabendo agora, então, para retomar esta informação que o João Willis trouxe, nós estamos sabendo agora, nos últimos dias, que o filho, um dos filhos de Jair Bolsonaro, do clã, Flávio Bolsonaro, deputado federal, eleito senador, abrigou em seu gabinete o esquema do chamado Escritório do Crime, que é um grupo de milicianos paramilitares. São grupos, é uma organização criminosa composta por PMs e ex-PMs, eventualmente por militares e ex-militares, policiais civis e ex-policiais civis, seguranças privados, que se dedicam a aterrorizar a periferia da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Rio das Pedras, que é o reduto eleitoral da família Bolsonaro, do clã Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, e fazem execuções. Matam. Vivem de matar. Vivem de matar. Então, esse capitão Adriano Magalhães, cuja mulher e mãe foram empregadas durante anos, funcionárias durante anos no gabinete do Flávio Magalhães, é o acusado, é apontado como o assassino da Marielle. Está foragido, não foi preso, foram presos outros.
desse escritório do crime. Ele não foi preso, ele foi foragido, já esteve preso por outros homicídios, foi homenageado por Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa quando estava preso por um homicídio. Essa é a gente que está no governo do país. Queria trazer também, para refletirmos juntos, juntas, sobre o que quer dizer espiritualidade em tempos de chumbo, outra pessoa. Estamos falando do exílio de Jean Willis. Queria trazer a história de Maria Amélia Telles, a Melinha. De Maria Amélia Telles. A Melinha, conheci ela como a Melinha, era jovem, tinha 14 anos de idade, quando vi a Amélia pela primeira vez, né, nós a conhecemos como a Melinha, naquela época não se falava, né, tinha 14 anos, era 14 ou 15 anos, 74, 75, não se falava do que ela tinha sofrido, sabia-se que ela tinha sido torturada, mas ninguém falava. Ainda respirávamos medo, respirávamos tempos de chumbo, como o Jean Willis respira medo. Agora, como de certa maneira, a gente volta a respirar medo. Volta a respirar medo, a gente sabe. Sabemos, né? Sabemos. Então, Maria Amélia foi sequestrada, presa, em 28 de dezembro de 1972 pela OBAN, Operação Bandeirantes, né, liderada pelos militares. Mesmo esquema do escritório do crime, né? Militares, PMs, ex-militares, ex-PMs, policiais civis, ex-policiais civis, seguranças privados, empresários envolvidos no meio da Operação Bandeirantes, alguns financiavam, teve empresário, inclusive, que tinha prazer em assistir às sessões de tortura. Então, quem sustentava o regime militar naquela época, que é o mesmo grupo, a mesma turma que sustenta o atual esquema de poder no país. Maria Amélia foi sequestrada junto com o marido dela, o César. Conheço também, conheço o César também. Logo depois foi sequestrada a irmã dela, a Crimeia. Estava grávida de 8 meses. Logo depois foram sequestrados e presos os 2 filhos dela, a Janaína e o Edson, pequeninos, 7, 8 anos de idade. Isso. Aqui no Brasil. Vamos escutar a Mariana. Vamos escutar a Melinha. Vamos escutar o que fez contra Maria Amélia e sua família o herói de Ustra, o herói de Bolsonaro, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Isso. Da turma do capitão Adriano Magalhães, provável, possível, apontado como assassino de Marielle. Do presidente que celebra o exílio de Jean Willis como um grande dia. Vamos escutar a Maria Amélia? Para quem não conhece, deixa eu pegar aqui. Maria Amélia, nós só vamos escutar. Amém. Esse aqui todos nós conhecemos, né? Jean Willis. Jean Willis. Maria Amélia. Entendi quando fica o fundo. Amélia, Maria Amélia. Nós não vamos ver o depoimento dela, vamos só escutar. Na descrição do vídeo de hoje, eu vou colocar o link tanto para esse vídeo da Maria Amélia, quanto para a entrevista, para a íntegra da entrevista do Jean Willis. Bom? Vamos lá? São 3 minutos e meio só. Silêncio. Silêncio no coração, atenção total, e agora nós vamos ouvir Maria Amélia Telles, a Amelinha. Eu fui presa, né, ou fomos presos, né, porque era eu, meu companheiro e mais um dirigente do Partido Comunista. Nós fomos logo encaminhados para salas de tortura, sempre nua, eles arrancavam sua roupa o tempo todo, né? Aliás, eu tinha sido torturada a noite toda nua, e eu estava
urinada, com vômito, já tinha levado choque no ânus, vagina, nos seios, no umbigo, nos ouvidos, dentro da boca. Eu só não levei choque dentro do nariz e dentro dos olhos. Enquanto eles torturavam a gente, eles foram até minha casa e buscaram meus filhos, minha irmã grávida. E meus filhos, eu estava nesse momento na sala, na parte de cima da Operação Bandeirantes. Eu estava na cadeira de dragão, que é essa cadeira que você fica, que tem esses braços, eles te amarram os braços com fios, sempre nua, eles arrancavam sua roupa o tempo todo. E então eu estava bastante machucada e cheia de hematomas. E minha filha, quando entraram dentro da operação, botaram dentro da Operação Bandeirantes, meu filho, com 5 anos, a minha filha com 5 anos, meu filho com 4 anos, passaram na sala para ver o pai, e depois trouxeram na sala onde eu estava sendo interrogada e torturada para que eles me vissem. Então ela me perguntou: por que você está azul e o pai está verde? E de repente eu fui olhar para o meu corpo e eu me dei conta que eu estava da cor dessa calça aqui. Eu estava roxo, tudo roxo. Aí que eu fui ver que eu estava com uma cor diferente. Depois o César ficou verde muito tempo, muitos dias depois, mesmo porque ele continuou sendo torturado. E ele realmente estava verde. Ele perdeu a cor, ficou esverdeado, e eu azul. Então, meus filhos ficaram numa casa da repressão, que eu até hoje não descobri qual é a casa. Em um determinado momento, eles encaminharam meus filhos para a casa de um delegado que era conhecido. E a delegado, ele continuou um processo de tortura com meus filhos, porque a tortura não é só física, é tortura psicológica. Essa eu tenho certeza que meus filhos passaram muito. Meu filho retrocedeu, virou bebê. E minha filha amadureceu demais, não viveu a infância. E isso afeta ela até hoje. Ela, com 7 anos, ela já ia ficar menstruada, ela já tinha seios, quer dizer, houve esse amadurecimento emocional, alterou também o fisiológico, o hormonal, o próprio mecanismo dela. Foi uma coisa terrível. Os dois tiveram que fazer tratamento durante muito tempo. Não se consolida uma democracia com cadáveres insepultos. E nós temos muitos. Eu fui presa no dia 29 de dezembro de 1972, em São Paulo. Eu estava na casa da minha irmã. Eu estava... Aqui já estava começando a rolar outro depoimento de uma presa torturada política. Tempos de chuva. A gente completamente desumanizada que fez isto com a Maria Amélia Teles, seu marido Edson, sua irmã Crineia, seus filhinhos, hoje adultos, Edson e Janaína. É a mesma gente que está expulsando João Willis do país. A gente que considera Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores da história do Brasil, um herói. É a mesma gente que abriga nos seus gabinetes crime organizado, assassinos, milicianos, paramilitares, escritório do crime, que abriga em seu gabinete o provável assassino de Marielle Franco. Não é à toa que o hoje presidente foi o único candidato que nunca falou contra o assassinato de Marielle Franco na campanha eleitoral. Agora entendemos por que os funcionários públicos federais que não têm estabilidade e que defenderam a apuração da morte de Marielle estão ameaçados de demissões.
a gente que fez o que fez contra a família Telles, a gente que está fazendo o que está fazendo contra João Willis, a gente que celebra a memória e homenageia o torturador da família Telles, a gente que abriga aquele que é muito provavelmente o assassino de Maria Telles em seu gabinete, a gente que considera o exílio de João Willis um grande dia, esta gente está no poder. A minha questão para você, para mim, para todos e todas nós e vou deixar essa pergunta. Qual é a espiritualidade possível? Qual é a espiritualidade necessária? Qual é a espiritualidade urgente nesses tempos de chumbo? O que quer dizer uma espiritualidade de paz nesse tempo de chumbo? Essa é a pergunta. Vamos silenciar um pouco, então? Vamos silenciar e trazer João Willis, trazer a família Telles, trazer tanta gente torturada, exilada, esmagada nos anos de chumbo, que pensavam ser passado e que estão de volta, que estão voltando para o nosso coração, e repousar essa pergunta em nossos corações. O que é espiritualidade nesse tempo? Então, vamos lá. Atenção, espinha ou coluna ereta. Tá quietamente, eu sei que vai ser difícil. Mas tranquilizar o coração, serenar e deixar que essa pergunta repouse no silêncio, no vazio. Fechei meus olhos, fecho os seus. Respiração profunda. Abre os olhos. Acho que Dom Paulo Evaristo Arnes, nesse dia de São Paulo, pode nos ajudar a buscar a resposta. Faze bem, Maria Amélia Telles, Amelinha. Parabéns, Edson Telles Filho. Falei parabéns ou faze bem? Parabéns porque vocês sobreviveram. Parabéns porque vocês testemunharam. Testemunha é mártir. Mártir, em grego, testemunha, em português. Faze bem, família Telles. Maria Amélia, Amelinha, Edson pai, Edson filho, Janaína, Clinéia, faze bem, João Willis. Faze bem para todos nós, todas nós. Faze bem para o Brasil.